A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje de sede. E o povo com sede murmurou. Êxodo capítulo 17, versículo 3, fala de sede e fala de murmuração. Vou colocar aqui para vocês a referência de sede no hebraico 6770 e murmurou no hebraico 3885, do Strong, dicionário que vocês têm acesso, vou deixar na descrição também aqui para você baixar esse material. Que o povo ele tinha acabado de passar ali pelas 10 pragas, Moisés já tinha passado os seus 40 anos, no deserto, e ele volta para casa, vai resgatar esse povo, passa pelas 10 pragas, esse povo consegue sair, vem o anjo da morte, esse povo saiu, mas de repente vem o Egito e está perseguindo eles, passa o Mar Vermelho, o povo egípcio morreu ali nas águas e eles seguiram o caminho. E o texto diz que eles se acamparam em Refidim. Primeira coisa que nós imaginamos é, por que se acamparam em Refidim? Porque eles estavam ali com um conflito, estavam tendo um conflito com os amalequitas, que não queriam que eles passassem, enfim, não tinha água, não tinha fonte de água. Mas o que fazia esse povo andar ou parar não era a voz de Moisés. Apesar de Moisés ter ido lá resgatar, ajudado lá a resgatar junto com Arão, não era a voz de Moisés que guiava esse povo. Era a nuvem de glória. Está aqui o texto. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem se movia, o povo se movia. Então eles estavam no deserto, acampando ali durante 40 anos, mas eles eram guiados pela nuvem. Eles não podiam decidir, agora a gente vai reto aqui e vai lá para outra cidade que está melhor. Não. A nuvem de Deus parava em certo lugar e eles ficavam. Assim era a teocracia, tá? Teocracia é o reino ali que Deus governava aquele povo. O rei era Deus. É fácil a gente pensar que esse povo também tinha um reservatório de água com eles. Eles tinham os odres, tá? Recentemente eles saíram de lá. Vou colocar aí, ver se eu consigo essa informação e colocar quantos dias tinha aí que eles tinham saído. Então eles estavam com sede. Em português diz estavam com sede, mas a tradução correta dessa palavra no texto é eles iriam ter sede. Essa conjugação aí, o correto é assim. Eles iriam ter sede e murmuraram. Eles tinham o seu reservatório próprio. Eles pensavam, se esse reservatório de água que eu tenho se acabar, e se Deus não se mover com essa nuvem, e se não tiver água aqui, e se isso, e se aquilo, apesar de ter visto milagres e maravilhas, aquela geração que saiu ali era uma geração murmuradora. Daqui a pouco a gente vai explicar quem eram os murmuradores ali no meio daquele povo. Então eles ainda não estavam com sede, não tinham chegado ainda no estágio de crise. Eles estavam pensando que a crise ia chegar, mas não tinham chegado ainda no estado da crise. Então o povo começou a contar um para o outro ali, a juntar a turminha e falar, gente, não vou morrer aqui. Eu só tenho ali 200 litros de água ali do meu animal ali. Não, eu tenho aqui mais 10 meninos e mais 40 litros de água. Então assim, eu estou parafraseando, mas assim, eles estavam pensando nisso. Pensando que vai faltar água. E nós, muitas vezes, estamos como aquele povo. As aflições das nossas vidas nos fazem pensar que os nossos recursos emocionais vão se esgotar, que a incredulidade começa a chegar, e se eu não der conta, e se não der certo, e se não chegar a tempo, ou você confia no Deus que te arrancou do Egito e está te levando para um lugar maravilhoso,
ou você começa a entrar em desespero com a sua incredulidade. Se o nosso recurso acabar, eu tenho que ter fé que Deus irá prover a água. Mais à frente nós vemos que ele tirou água da rocha. Curiosamente, Paulo diz que aquela rocha é Cristo. Está aqui o versículo para você, se você nunca leu. Nesse texto aqui de hoje, eu quero dizer para vocês, dependa de Deus. Dependa de Deus. Se a nossa água natural se acabar, tá? A fonte de água viva é Deus. Ela não para de jorrar. Ela é infinita. Então, o que é estar em Refidim para nós? Iremos ter sede, nós vamos morrer aqui. É um desespero total. Para nós, o que é estar em Refidim? Recebeu a notícia de luto? Para nós é ser traído? Ter um diagnóstico em nossas mãos? O que é Refidim para nós? E se nós pensarmos, não, Deus não vai solucionar, chegou numa situação muito ruim, eu não vou conseguir, sabe o que é isso? Ansiedade. Depressão é ter muito passado nas nossas costas. E ansiedade é ter muito futuro nas nossas costas. Viva o presente, viva o hoje de Deus. Só 2 vezes aparece essa palavra nessa conjugação, tá? De Êxodo. Em Juízes 15:18 fala a mesma palavra e já aqui ela é traduzida da maneira correta. E como se tivesse grande sede, né? E eles, como se eles tivessem grande sede. É a mesma palavra. Aparece aqui na mesma conjugação. Vamos agora para murmurar, do hebraico 38:8-5, na raiz nun, que é hospedagem noturna, passar a noite, alojar, permanecer a noite toda. Se refere a uma parada noturna. Murmurar é parar, se alojar na noite. Temos analogia aqui da murmuração, a parada na noite, estacionar, se alojar, se acampar à noite. Quando o povo murmurou, Números, está aqui o versículo, fala que o povo, aquele povo que saiu do Egito com eles, saiu junto com o povo de Israel, a Bíblia chama de multitude. Eles não eram judeus, eles saíram junto com os judeus. Esse povo que saiu junto com o judeu foi o povo que começou a murmurar e inflamou o coração dos judeus também, a fazerem o mesmo. E Números diz que eram eles que estavam com saudade das cebolas, dos pepinos, olha para você ver tudo que está no chão. Eles não tinham saudade de nada que estava no alto, não. A mente deles estava firmadas no chão, não tinham a promessa em seus corações. Quando falava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quem é? Não são os nossos pais. Para que eu vou temer esse Deus? Eu quero sair do Egito para uma cidade maravilhosa. Esse Deus maravilhoso já fez tanto, vai fazer muito mais. Então eu vou no meio da multidão, no meio do milagre, e vou indo. Mas quando começam as lutas, nós podemos perceber quem é quem, né? Quando começa a luta, é aí que a gente vê o povo que veio junto, atrás do milagre, de repente eles não aguentaram as pressões da vida. Que nós venhamos a ser o povo escolhido de Deus, venhamos a não ouvir os murmuradores ao nosso redor. Sim, Deus tem o controle de todas as coisas. Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo. Curta, compartilhe. Não se esqueça de deixar também o seu comentário aqui, que é muito importante para nós. Quando você comenta, eu sempre respondo pessoalmente, eu sempre respondo todas as perguntas. Se eu não responder, eu não tive tempo, eu não sei a resposta, mas se eu não sei, eu vou escrever também que eu não sei. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.